Boa tarde. Não sou tão calma assim quanto o Miro para falar, né? Então preciso de um material de apoio aqui, até porque eu acabo me estendendo um pouco na minha fala. Então, meu nome é Mariana, meu professor orientador é o professor Vinícius. Se eu estiver falando muito da minha vida, então não tenho muita experiência com o microfone. E o meu trabalho, então, é a formação de professores para o uso de recursos digitais interativos, uma experiência no ensino do sistema de numeração decimal. Então, na minha introdução, eu trago um pouquinho sobre a trajetória acadêmica, né, de como é que eu cheguei até o mestrado, e vou tentar resumir assim, um pouquinho para vocês. Então, aos 12 anos, eu troquei de escola, fui para uma escola particular, onde eu fui aluna bolsista, e me convidaram, então, para trabalhar, né, para ser monitora no turno da tarde. Então, eu ia para a escola no turno da manhã, e à tarde eu auxiliava os professores da educação infantil dos anos iniciais. E aí, então, surgiu meu grande amor pela educação. Fui, então, para o magistério, depois que eu terminei, né, o ensino fundamental, na oitava série. Fiz o magistério na FIS Brasil, e depois disso eu fui para a pedagogia. Né? Me formei, fiz especialização em neuropsicopedagogia, voltei para a escola onde eu fui monitora, trabalhei pelo período de 7 anos e troquei de escola, depois troquei de função também, passei a assumir o cargo de orientação educacional, e hoje eu trabalho 20 horas pelo município, no turno da manhã, onde sou professora do laboratório de informática, e à tarde trabalho como coordenadora pedagógica dos anos iniciais. Então, só para vocês entenderem como é que eu cheguei até o mestrado. E a motivação, então, por essa temática, ela surgiu devido à pandemia. Então, com a suspensão, né, das aulas presenciais, devido, então, ao período da pandemia, eu percebi que a educação, e acredito que todos tenham percebido também, sofreu um grande impacto. Né? E o uso das tecnologias, que era tão debatido anteriormente, ele veio e a gente teve que se virar em tempo recorde para incluir isso nas nossas aulas. E eu senti, então, a necessidade de buscar conhecimento tecnológico, né, de como utilizar as tecnologias em sala de aula. E foi um movimento que eu fiz naturalmente, né? Mas que muitos professores sentiram essa falta. E até em uma das palestras que eu assisti do INED, que foi também oferecida pelo professor Broche, também participou, eu acompanhando o chat ali, eu via muitos professores falando que é necessário, que a gente precisa de mais atividades, né, de prática, de formação de professores, que eles sentiam muito a necessidade disso, eles sabiam o que trabalhar, mas não sabiam como. Então, veio esse gatilho, então, para motivação pela temática. O meu problema de pesquisa, então, é que tipo de formação docente poderia tornar efetivo o uso de ferramentas interativas digitais com estudantes dos anos iniciais que estão aprendendo o valor oposicional dos algoritmos dos números. E por que o valor oposicional dos números? Né? Então, neste período de pandemia, que eu estava em sala de aula, fazendo atividade com os alunos, eu fazia atividades e eu vi que eles faziam aquelas atividades de forma mecânica, decorada, eles não entendiam quando perguntavam, mas qual é o valor desse número? Por que é assim? Eles não tinham essa dimensão, eles faziam porque tinham sido o modelo, tinham completar o quadro, então eles seguiam aquele cronograma, né, de atividades e não sabiam justificar o porquê que aquele número estava naquele lugar. Né? Então, surgiu também esse meu questionamento. O objetivo, então, do meu trabalho é desenvolver uma oficina de formação de professores para o uso dos recursos interativos digitais como ferramentas potencializadoras no ensino do sistema de numeração decimal nos anos iniciais. A justificativa, embora eu já tenha falado um pouquinho ali na minha motivação pela temática, né, eu coloquei 3 palavras-chave assim, que norteiam a minha justificativa, que é a questão da pandemia, né, que foi no período pandêmico que surgiu essa ideia assim, de fazer essa formação também. Eu me arrisquei, como busquei conhecimento tecnológico, fui atrás de atividades que pudessem desenvolver, eu me atrevi, né, vou usar essa palavra, em fazer e propor formação de professores nas redes sociais. Então, eu divulguei um pouco o meu trabalho ali,
buscava ferramentas, buscava recursos e apresentava para os professores, né? Então, eles escreviam comigo, mandavam mensagem através do ar, e a gente organizava um momento depois do horário de trabalho, e a gente reunia, né? E eu explicava como é que poderia usar aquele recurso, como é que funcionava aquela atividade. Então, tive esse lado assim, de me atrever, né? E arriscar um pouquinho. Então, esse conhecimento tecnológico, ele partiu, né, da minha própria iniciativa, assim, né? Mas acredito que isso precisa ser estimulado também nas instituições de ensino, né? Não partir só do professor. Precisa ter um momento que eles tenham essas formações. E é um grande desafio, né? Um dos atuais desafios da educação é descobrir estratégias de como inserir essas tecnologias na sala de aula, de como usar esses recursos a favor, né, do nosso trabalho. Ao invés de bloquear o uso das tecnologias por parte da criança, a gente precisa encorajar elas a utilizar de modo construtivo. A minha revisão de literatura, então, eu utilizei esse ELCAP. Os defensores foram sistema decimal, alfabetização matemática, sistema de numeração decimal e anos iniciais. Utilizei o filtro português e selecionei, então, para análise 7 trabalhos. O meu referencial teórico, eu vou utilizar, então, o Piaget, onde ele aponta, né, 4 fatores que influenciam o desenvolvimento cognitivo, sendo eles, então, a maturação biológica, a transmissão social, as experiências pessoais e a equilibração das estruturas cognitivas, onde ele aponta dentro das estruturas cognitivas 2 palavras, 2 conceitos, né, que fazem parte desse processo de conhecimento e aprendizagem, que são a assimilação e a acomodação. Piaget também apresenta 4 estágios do desenvolvimento cognitivo na infância. São eles, então, o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Nesse meu trabalho, então, se encaixaria mais o período pré-operatório e operatório concreto, que é onde a criança começa, né, a questão da aquisição da noção de número, né, depois no operatório concreto ela já entende a funcionalidade, né, do sistema de numeração decimal, reconhecendo o valor posicional do número, né, identificando o número maior, número menor. Aqui, só para justificar, ali em cima não é referencial, tá? Ficou esse equívoco no meu trabalho. É só um tópico que eu coloquei dentro do meu trabalho sobre infância e saber-cultura, que justifica isso, porque, deixa eu só, para não me falar por baixo. Gomes, 2013, ele já dizia que, inseridas nesse mundo digital e vivendo essa cultura em rede, as crianças elas recriam esse sentido do brincar e das brincadeiras. Então, eu coloquei um pouquinho para trazer o porquê da infância como a cibercultura, né? Então, fala um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento, um pouquinho dessa modificar do brincar da criança, né? E a questão dos recursos digitais que a gente precisa utilizar ao nosso favor, né, na sala de aula, que é uma ferramenta que as crianças hoje, né, usam bastante. O meu produto educacional, então, é uma oficina de formação de professores para o uso de recursos interativos como ferramentas potencializadoras ao ensino do sistema de numeração decimal nos anos iniciais. Os procedimentos metodológicos, então, como que eu vou desenvolver essa oficina? É uma pesquisa, então, exploratória, com uma abordagem qualitativa. Os sujeitos de pesquisa, então, serão os professores da rede pública e privada, dos anos iniciais. Essa oficina de formação, ela vai ter uma inscrição através de um formulário do Google Forms. A divulgação dela vai ocorrer nas minhas redes sociais e nas redes sociais do meu orientador. Vai ser uma oficina, então, ofertada de forma síncrona pelo Meet. E quando nós pensamos, até tinha sugerido a questão do presencial, mas professor, muitas vezes trabalha 40 horas, né? Então, a questão da tecnologia, a gente precisa usar também a nosso favor nesse sentido, né? Então, a gente
chega em casa, já consegue fazer alguma coisa, agilizar e já sentar ali para assistir a formação, então, para facilitar esse encontro. Então, por isso que foi pensado de forma síncrona. Algumas coisas boas, algumas coisas boas da pandemia a gente tem que aproveitar. Vai ser organizado, então, em 4 encontros, com duração de 1 hora. E esses encontros, então, eles são divididos em momentos. No final, depois da formação, os profissionais eles vão receber um certificado de participação. Ali embaixo, então, eu trago o título do convite, né, da minha oficina, que é o mergulho no universo tecnológico, caminhos possíveis para o ensino do sistema de numeração decimal nos anos iniciais, utilizando ferramentas digitais. Aqui o quadrinho, então, que eu organizei para os encontros. No primeiro encontro, então, está dividido em 4 momentos. O primeiro momento, vou apresentar a temática aos professores. O segundo momento, a escuta sobre os conhecimentos prévios, o que eles já trazem sobre o sistema de numeração decimal. O terceiro momento, uma conversa, né, de como é que surgiu, vou passar um vídeo também explicando como é que surgiu a questão do sistema de numeração decimal. Quarto momento, a gente vai investigar um pouquinho como que o sistema de numeração decimal aparece na BNCC. No encontro 2, nós já vamos utilizar 2 recursos. Então, nós vamos utilizar a plataforma FET, fazendo uma atividade de simulação Tirium 10. No segundo momento, nós vamos utilizar o Wordwall, então, vendo possibilidades que essa ferramenta traz para a sala de aula. E o terceiro momento é um momento assíncrono, onde eles vão preencher então, o formulário. E esse formulário não é um formulário de sim ou não, de respostas objetivas, porque é uma pesquisa qualitativa. Então, vão ser perguntinhas, eles têm no máximo 2 questões, para que eles possam escrever essa experiência, porque eles vão ser convidados a utilizar tanto a simulação do FET quanto o Wordwall na sua sala de aula. Aqui, então, no momento, no encontro 3, a gente pode escutar, então, essas trocas de experiências sobre a utilização da atividade proposta, aplicação, né? E o segundo momento, então, eles vão ser convidados a criarem, utilizando esses recursos, criarem uma proposta de atividade diferente da que a gente viu. No quarto encontro, então, vai ser a apresentação dessas atividades criadas pelos professores, fizemos o fechamento da formação, e no terceiro momento, eles preenchem um formulário de avaliação da formação. Aqui eu trago só as imagens, né, dos recursos que vão ser utilizados, o Wordwall e o FET. Então, os resultados esperados desse trabalho é que essas ferramentas possibilitem encorajar esses professores a utilizarem as ferramentas digitais interativas e que os relatos sejam positivos, embora a gente saiba que tem muita coisa que a gente dizer que não dá e que não é assim, né? A questão de recursos na escola, de falta de internet, mas o que a gente tem de bom para fazer, a gente tem que aproveitar. E para que repensem, então, as práticas e as atividades planejadas. Cronograma de organização e as referências utilizadas no trabalho.